Graças e paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica 2018. Hoje estaremos lendo os capítulos 43, 44, 45 e 46 do livro de Gênesis. Então, quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 43 está escrito: E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: Voltai e comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe dizendo: Fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: Não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não enviares, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse: Não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: Por que me fizestes tal mal, fazendo saber aquele homem que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: Aquele homem particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: Vive ainda o vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhes conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: Trazei o vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: Envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhe Israel, seu pai: Pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso dessa terra em vossos vasos e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos e voltai àquele homem. E o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. E os homens tomaram aquele presente, e dinheiro em dobro em suas mãos, e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante de José. E vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: Leva estes homens à casa e mata reses e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José dissera, e o homem levou aqueles homens à casa de José. Então temeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: Por causa do dinheiro que dantes voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao homem que estava sob a casa de José e falaram a ele à porta da casa e disseram: Ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando à estalagem e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-los em vossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro em nossos sacos. E ele disse: Pai seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus do vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou os homens à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos, e prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinham em suas mãos, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: Vosso pai, o ancião de quem falaste, está bem? Ainda vive? E eles disseram: Bem está,
o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho da sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo de quem me falastes? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou seu rosto e saiu, e conteve-se e disse: Ponde pão. E serviram-lhe à parte, e a eles também à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o menor na sua menoridade, do que os homens se maravilharam entre si, e apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Porém a porção do Benjamim era 5 vezes maior do que a porção deles todos, e eles beberam e se regalaram com eles. Capítulo 44. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos desses homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José lhe tinha dito. E vinda a luz da manhã, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te e persegue aqueles homens, e alcançando-lhes, lhes dirás: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe o meu senhor, e pelo qual bem adivinha? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe esteja dos teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele com quem os teus servos for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: Ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós serás desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco, e buscou começando do maior, acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com os seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e apressaram-se diante dele, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhe José: Que é isto que fizestes? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Então disse Judá: Que diremos ao meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos. Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão o copo foi achado, este será meu servo. Porém vós subi em paz para o vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, senhor meu, deixa, peço-me, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tendes vós pai ou irmão? E dissemos ao meu senhor: Temos um velho pai e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou da casa da mãe, e o seu pai o ama. Então tu dissestes aos teus servos: Trazei-mo aqui, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: Aquele moço não poderá deixar o seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu dissestes a teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo meu pai,
e contando-lhe as palavras do meu senhor, disse-nos nosso pai: voltai e comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se o vosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do homem, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse o teu servo meu pai: vós sabeis da minha mulher, e que a minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, farei descer os meus cabelos brancos com aflição à sepultura. Agora, pois, indo eu e teu servo meu pai, e o moço não indo, agora, pois, indo eu a teu servo meu pai, e não indo conosco, e o moço não indo conosco, como a sua alma está ligada à alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teus servos farão descer os cabelos brancos do teu servo nosso pai, com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se eu não o tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo do meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos, porque como subirei eu ao meu pai se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Capítulo 45. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou dizendo: fazei sair daqui todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse a ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pesem vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dize-lhes: assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos e os filhos de teus filhos, e tuas ovelhas e as tuas vacas, e tudo o que tens, e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa e tudo o que tens. E eis que os vossos olhos e os olhos do meu irmão Benjamim veem que é minha boca que vos fala. E fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos em fazer descer o meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim seu irmão e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E esta notícia ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos: fazei isto, carregai os vossos animais e parti, e tornai a terra de Canaã. E tomai o vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comerás da fartura da terra. A ti, pois, é ordenado: fazei isso,
tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres, e trazei vosso pai e vinde. E não vos pese coisa alguma dos vossos utensílios, porque o melhor da terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e José lhes deu carro, conforme o mandato de Faraó, e ninguém lhes deu comida para o caminho. Também lhes deu comida para o caminho, e a todos lhes deu a cada um mudas de roupa. Para Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão, e comida para o seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos e partiram, e disse-lhe: não contendais pelo caminho. E subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. Capítulo 46. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá sua mão sobre os seus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó, e seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para os levar. E tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele, os seus filhos e os filhos de seus filhos, e com ele as filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. E os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, Ornã, Selá, Pérez e Zerá. E Ornã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Ramô. E os filhos de Zacá, Tola, Pulva, Jó e Sinrom. E os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jalel. Estes são os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padã-Arã, onde, além de Diná, sua filha, todas as almas de seus filhos e das suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zefion, Hag, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. E os filhos de Azé, Imna, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e deu à luz a Jacó estas 16 almas. E os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu à luz a Zenate, filho de Potifera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim, Bela, Bequer, Asbel, Gera, Namã, Ros, Mupim, Rupim e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas. E os filhos de Dan, Ruzim. E os filhos de Naphtali, Jeziel, Guni, Jazé e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a filha Raquel, e deu à luz estes a Jacó. Todas as almas foram 7. E todas as almas que vieram com Jacó do Egito, que saíram dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas.
todas as almas da casa de Jacó que vieram do Egito eram 70. E Jacó enviou Judá adiante de si a José para o encaminhar a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e apresentando-se-lhe, lançou ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Israel disse a José: morra eu agora, pois já tenho visto teu rosto e que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa do meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio, então direis: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, iniciando uma nova semana, estaremos lendo os capítulos 47, 48 e 49 do livro de Gênesis. Então, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim o permitir.